Olá, tudo bem? Nós somos Bárbara, Cariele, Gabriela e Juliana, do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Estamos apresentando a disciplina de Corpo, Gênero e Sexualidade na Educação, um panorama do racismo no Brasil. Como introdução, no cotidiano, as questões étnico-raciais têm se tornado cada vez mais presentes na sociedade em geral, tornando-se essencial discutir teorias que possam ajudar a reduzir os danos no convívio social. No Brasil, apesar de uma vasta diversidade étnica, a discriminação racial é uma realidade historicamente enraizada, decorrente de um processo de colonização e exploração por uma potência europeia. A estrutura colonial foi amplamente fundamentada no trabalho escravo africano. Durante a diáspora, africanos foram trazidos para o Brasil, enquanto os indígenas nativos foram vítimas de genocídio e forçados a adotar a cultura dos colonizadores. Essa história de opressão deixou um estigma profundo na sociedade brasileira, onde a discriminação contra culturas diferentes e o preconceito ainda persistem, infelizmente. Dados recentes indicam a baixa representação da população negra em cargos de liderança, em posições com altos salários e em espaços de representatividade. Entende-se que a educação, com base na sociedade moderna, possui um papel crucial no enfrentamento dos problemas étnico-raciais, ao promover uma abordagem abrangente que visa neutralizar o preconceito e prevenir conflitos advindos de diferentes formas de pensamento. Especialistas defendem que a implementação do estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena é vital para a construção de uma sociedade mais igualitária. Isso porque, geralmente, as pessoas tendem a julgar de maneira negativa aquilo que desconhecem. Acredita-se que, por meio da educação, será possível reduzir os crimes de injúria racial e o racismo manifestado em atos preconceituosos. Origem histórica do racismo remota aos séculos XVI e XVII, durante a expansão marítima e comercial da Europa e colonização do continente americano. Na época, o sequestro e comércio de pessoas de origem africana eram justificados como parte do desenvolvimento econômico europeu, principalmente pelos britânicos. Os africanos eram tratados como meros objetos de comércio, arrancados de suas famílias e comercializados sem qualquer consideração por sua humanidade. Para justificar essas atrocidades cometidas no comércio de escravos, os europeus associavam os negros e povos indígenas da América como seres sem alma, equiparando-os aos animais na visão cristã da época. Os escravos eram domesticados pelos senhores, privados de educação, cultura e socialização, sendo excluídos socialmente. Essa discriminação baseada em raça criou uma hierarquia racial, onde os europeus eram considerados superiores às outras etnias, como os asiáticos, indianos, índios e africanos. Medidas eram tomadas para manter os escravos isolados e impedir possíveis revoltas, reforçando a supremacia branca e subjugação das raças. Essa mentalidade perpetuou ao longo dos séculos e ainda influencia as relações raciais até os dias atuais. Doutrina de superioridade racial no século XIX. O desmonte do sistema escravagista no Brasil começou juridicamente em 1871, com a Lei do Ventre Livre, que concedia liberdade aos filhos das mulheres escravizadas, obrigando os senhores a criá-los até 8 anos de idade. Após essa idade, os senhores poderiam escolher entre receber uma indenização do Estado ou utilizar o trabalho dos jovens até completar 21 anos.
Já em 1885 foi sancionada a Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva de Cotegipe, que libertava os escravos com 65 anos ou mais. Na prática, essa lei beneficiava os senhores, pois poucos escravos atingiam essa idade e retirava deles a responsabilidade de sustentar os escravos idosos. Finalmente, em 1888, a Lei Áurea foi promulgada, extinguindo oficialmente a escravidão no Brasil. Com o início dessa nova era, surgiram teorias evolucionistas que consideravam a população não branca como intelectualmente e culturalmente inferior. Apesar de alto grau de miscigenação do Brasil, a teoria do determinismo ganhou adesão entre a classe dominante, defendendo que a mistura racial era a causa de problemas sociais e econômicos. Para corrigir essa mistura, entre aspas, corrigir, promovia-se a ideia do entre aspas, embranquecimento da nação, incentivando a imigração europeia em massa. Silvio Romero, um dos defensores dessa visão, via na imigração europeia uma solução para os supostos problemas causados pela miscigenação. Arthur de Gounial também argumentava que a miscigenação era prejudicial ao desenvolvimento cultural e econômico de uma nação, afirmando que a mistura com raças consideradas inferiores resultaria em populações desequilibradas. Resistência. Durante os 4 séculos de escravidão no Brasil, muitos escravos resistiram à opressão de diversas formas, incluindo suicídio, desobediência, assassinato de senhores, fugas e rebeliões. O temor dos senhores escravos à resistência se dava tanto pelo medo da violência quanto pela perda do investimento econômico. Quilombos, como o famoso Quilombo dos Palmares e o Quilombo do Jabaquara, eram comunidades de escravos fugitivos que se organizavam para resistir ao sistema escravagista. Diferença salarial entre negros e brancos. Após a Lei Áurea em 1888, os escravos foram libertos, sem o apoio das políticas públicas da época. A integração dos negros na sociedade foi repentina. Sem a educação necessária, os postos de trabalho oferecidos eram aqueles que não exigiam habilidades ou conhecimentos técnicos, e com isso a dificuldade de entrada no mercado de trabalho. Analisando os últimos 40 anos. Desde 1982, o país saiu de uma ditadura militar, promulgou uma nova Constituição Federal e expandiu o acesso ao ensino superior. Entre sucessos e fracassos, governos mais à direita ou mais à esquerda, um problema permaneceu intocado. Nas últimas 4 décadas, a desigualdade de renda entre pessoas negras e brancas continuou igual. Jael França, professor do INSPER, organizou em parceria com o colega Alisson Portela o livro Números da Discriminação Racial, Desenvolvimento Humano, Equidade e Políticas Públicas, lançado em outubro de 2023. O livro analisa dados compilados por Levantamento Nacional, com uma pesquisa nacional por amostra de domicílio, o PNAD. Ao longo das últimas décadas, olha para os diferentes campos, como educação, saúde, renda, trabalho e violência, e mostra como as estatísticas evoluíram com o passar dos anos. Os autores analisaram a desigualdade de renda no Brasil comparando a renda média de pessoas negras com a de pessoas brancas. Somaram todos os salários de negros e brancos, incluindo pretos e pardos, e dividiram pelo número de indivíduos de cada grupo, que pode ser observado na figura 1 no gráfico. Percentual de salário de renda média da população negra em relação à população branca desde 1982 a 2021. França aponta que a análise inicial da desigualdade de renda, que comparava a média salarial de brancos e negros sem considerar fatores como um grau de instrução e religião, é limitada. Para análise mais precisa, os pesquisadores utilizaram a média condicional, comparando renda de pessoas brancas e negras com características semelhantes, como o nível de educação, local de residência. Esse método revelou que a diferença de renda entre os dois grupos é menor, cerca de 14,25%, e permaneceu constante ao longo dos anos, que podemos observar aqui no gráfico da figura 8, que é a diferença
racial total condicional dos salários. Vai de 1982 a 2021. Enquanto a diferença de renda se manteve constante, a educação regrediu. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, mostram que alunos negros têm notas menores que alunos brancos, em situações familiares semelhantes. No nono ano do ensino fundamental, a diferença das notas era de 8 pontos em 2008, aumentando para 11 pontos em 2021, indicando uma piora na qualidade de educação para alunos negros. Na dimensão salarial, a diferença entre negros e brancos é de 14,25% e permanece estável há 40 anos. O problema vai além da renda. Segundo os autores, embora a distância em anos de escolaridade tenha diminuído, a qualidade da educação para negros piorou, ampliando a desigualdade educacional. Com o avanço tecnológico exigindo profissionais mais qualificados, a falta de educação da qualidade para jovens negros, que são maioria, os deixará para trás, impactando negativamente o crescimento econômico do país. O Brasil está estagnado em produtividade e, se o quadro não mudar, enfrentará regressão econômica. O ser humano tem uma tendência natural de discriminar o que não desconhece. Não há causas explícitas para os índices de desigualdade, mas diversos fatores contribuem indiretamente. A população negra representa 54,9% do Brasil e apresenta uma qualidade de vida inferior. Serviços básicos como coleta de lixo, abastecimento de água e coleta de esgoto atendem 70,8% dos brancos, mas apenas 53,1% dos negros e pardos. No acesso à saúde, 34,9% dos brancos possuem planos de saúde, comparado a apenas 17,1% dos negros e pardos. A violência também afeta desproporcionalmente. 71% das vítimas de assaltos no Brasil são negras. Antônio Teixeira, do IPEA, destaca que a história dos negros no Brasil é marcada por luta e resistência, e que o preconceito e a discriminação persistem, o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, conforme previsto na Lei 10.639/03, é apontado como um caminho para reduzir os danos causados pelo preconceito e discriminação racial. Por meio da capacitação de educadores e incentivo a atividades lúdicas que abordem a cultura afro-brasileira. Espera-se que as próximas gerações cresçam com respeito mútuo e conhecimento sobre a importância do povo de matriz africana para a nação. Além disso, essa iniciativa visa desmistificar a ideia de que a cultura africana é uma subcultura ou inferior, e combater as retóricas sectárias que alimentam a supremacia racial. Busca, sim, promover valores de respeito e igualdade, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e livre de preconceito. Obrigada a todos.